Commodities em alta. A alta das commodities abriu espaço para uma perspectiva. E qual é? É de que a balança comercial tem um superávit recorde. O professor Rafael Schioser, da FGV, tenta explicar para a gente como isso vai acontecer. A balança comercial brasileira teve resultado positivo recorde em abril. Isso foi puxado pela alta nos preços internacionais dos produtos que estão na nossa pauta exportadora, como o minério de ferro, a proteína animal e os grãos como a soja. Também colabora um pouco para esse resultado o dólar que está alto, né, o que acaba inibindo um pouco as importações. É um resultado que dá para a gente algum alento nesse contexto em que internamente a economia continua patinando, né, por causa da vacinação lenta e do nível de contágios e mortes que, embora estejam caindo, esse nível ainda está muito alto. Embora superávit recorde seja em essência positivo para o país, né, quase tudo em economia tem dois lados, né, e o lado ruim dessa notícia é que a razão desse superávit recorde é a alta das commodities, que internamente acaba pressionando a inflação. Né. O país tem hoje uma previsão de inflação para 2021 de 5%, que está bem acima do centro da meta, que é 3,75%, e já próxima do teto da meta, que é 5,25%. Então esse é um ponto que causa alguma preocupação. Além da preocupação com a inflação, Zaidan, há alguma similaridade com esse movimento de commodities, com aquele que aconteceu na primeira metade da década de 2000 a 2010, ali na primeira metade, quando o boom das commodities ajudou bastante o Brasil? Há uma causa semelhante, né, que é o crescimento ao mesmo tempo das duas maiores economias do mundo, um crescimento forte de Estados Unidos e China, né? Então, você tem as duas maiores economias demandando, e aquele pacote de 6 trilhões do Biden, ele, se de fato houver uma mudança considerável nas fontes de energia, né, com novas tecnologias, segundo os especialistas, isso vai provocar aumento das chamadas commodities metálicas. E por isso o minério de ferro, que superou os $200 a tonelada, e outros elementos estão conseguindo preços formidáveis. É o caso do Chile, que está ganhando muito dinheiro porque o cobre deu um salto tremendo na sua cotação internacional. E o Chile depende muito do preço do cobre, né? Assim como a Venezuela depende de petróleo, o Chile depende de cobre, né? Então o Brasil tende a ver muitos dólares entrarem e com isso demanda por reais. Então, se nesse momento o dólar alto inibe importações e favorece exportações, porque o seu produto fica mais barato, já que sua moeda está desvalorizada, então você entra no mercado internacional com mais competitividade. Por outro lado, isso encarece preços aqui, não é, Ronald? Porque importação cara e muitas coisas que nós compramos tem insumo importado ou é o produto acabado importado. E tudo fica mais caro. Veja o caso do pão, o trigo é importado, né? Então o dólar mais alto acaba tendo impactos inflacionários. Mas se houver uma entrada significativa, considerável de dólares, boa parte é convertida em reais. Demanda para o real tende, a médio prazo, a valorizar a moeda nacional. Mas essa dificuldade de se aproximar do centro da meta, você entende que, diante disso, que o segundo semestre tira um pouco dessa preocupação, então, de pressão inflacionária? Com o aumento da taxa Selic, né? De novo, houve aumento na semana passada, né? É que são tantas notícias que até uma notícia importante dessa, ela ficou meio... Verdade. Fica diluída, Verdade. Né? Foi na semana passada e a gente deveria ter falado na sexta-feira e acabou espalhando o assunto, né? E foi um aumento considerável, né? De 0,75, não é isso? Isso, 0,75. 3,5. Para 3,5, uma paulada. E no momento em que a economia precisa de juros baixos, a pressão inflacionária, o Banco Central aumenta a Selic, né? Porque ele enxerga risco de começarmos a convivermos com começarmos a conviver com a cultura inflacionária. Se começarmos a conviver com a cultura inflacionária, é terrível, porque aí você não tem mais só causa econômica provocando aumento de preço, né? As coisas começam a aumentar porque mudou o mês, porque uma coisa aumentou, então a outra aumenta. Por osmose, né, Zaidan? Por osmose. Então eles estão aumentando a taxa de juros, o que torna os empréstimos mais caros, né? Tudo tem
na economia tudo tem consequências diversas, né? Não, e a questão psicológica da pessoa achar que vai ter o aumento e isso a instiga a comprar o que não precisa e para comprar mais porque com medo que a coisa aumente, né? É o tal do colocar na dispensa, né? Isso. Não estamos falando de hiperinflação, mas é uma coisa de sentimentos. As pessoas começam a achar que a inflação vai ser um problema, elas começam a se comportar como se realmente fosse, né? E às vezes antecipam compra e tal, aí você tem mais demanda por um certo produto, uma demanda que seria diluída, ela é concentrada, porque eles acham que vai aumentar o preço, não há dúvida. Mas acho que não temos nem consumo suficiente para produzir inflação muito alta, né? Eu acho que ainda que ela passe um pouco mesmo do teto da meta, e já passou, mas acho que volta, se não ao centro, mas pelo menos próximo disso, porque não tem demanda, né? Nós temos uma economia que está sufocada, deprimida, as pessoas estão consumindo muito pouco, né, Ronald? As pessoas estão consumindo o necessário ou o possível, né? Para muitas famílias é o possível. Né? Eu fiz uma reportagem recentemente, uma reportagem de Dia das Mães, na favela 1010. E estava conversando com as pessoas e eles Onde é, Sônia? É no Rio Pequeno. No Rio Pequeno. No Rio Pequeno, aqui na Zona Oeste de São Paulo. E a comunidade faz um trabalho muito bacana, a CUFA também está lá, né, parceira da Band, no Band contra a Fome. E nós fomos mostrar a ação de uma médica que ela troca serviços estéticos por alimentos. Depois ela leva esses alimentos lá na favela, distribui e também faz o que ela chama de peeling social, né? Que, enfim, ensina as mulheres a cuidarem da pele, isso tudo com doações das próprias farmácias de manipulação, etc. Mas eu conversando com as pessoas lá, estava conversando com as mães de família, elas estão falando que ultimamente estava difícil comprar o arroz, feijão e mistura. E que agora é arroz, feijão e olhe lá. A mistura não existe.